Povo e vontade geral. Para mostrar como isso seria possível, só distingue a existência de dois contratos, um originário que funda o corpo político, o povo, e outro posterior, que estabelece a forma de governo. O que ele quer dizer com isso? O contrato originário exprimiria a união das pessoas em torno de um núcleo comum de valores e interesses compartilhados que o Rousseau chama de vontade geral. Essa vontade geral não seria nem a vontade da maioria, nem a vontade de todos, isto é, não consistiria em uma soma simples das vontades individuais. De maneira não muito clara, Rousseau diz que a vontade geral seria como uma soma de diferenças orientadas apenas para o interesse comum, ou seja, o interesse que nós temos em comum uns com os outros. Por isso, a vontade geral jamais poderia se corromper, diferentemente da vontade da maioria, composta de interesses particulares e erros de julgamento, e que seria destruída com a ordem social em uma situação de guerra ou revolução. Mas um povo unido e organizado, segundo a vontade geral, continuaria sendo um povo mesmo em situações como essa, de modo que sua liberdade seria preservada enquanto permanecesse o interesse comum, os interesses comuns. Então, uma maneira de compreender a questão central do contrato é por meio do dilema do prisioneiro, um experimento de pensamento, uma situação hipotética que nos faz refletir sobre problemas reais. O dilema do prisioneiro foi elaborado inicialmente como um problema matemático da teoria dos jogos nos anos de 1950. Imagine a seguinte situação: você é preso por um motivo qualquer que desconhece. Uma pessoa desconhecida também é presa e vocês são acusados de ser cúmplices. Na delegacia, o delegado interroga cada um de vocês separadamente e dá as seguintes opções: ou vocês colaboram conosco, cada um delatando o outro, ou colaboram entre si, permanecendo em silêncio. Se uma pessoa delatar e a outra ficar calada, a que delatou será solta e a que ficou calada cumprirá 10 anos de prisão. Se as duas delatarem, entenderemos isso como uma confissão de culpa. Nesse caso, vale um atenuante de pena. Cada um pegará 5 anos de prisão. Agora, se as duas ficarem quietas, será 1 ano de prisão para cada um por se recusarem a colaborar. Você e outra pessoa não se conhecem e não podem se comunicar. Qual seria a sua atitude nesse caso? Na teoria do contrato social de Rousseau, a liberdade não corresponderia à possibilidade de fazer tudo aquilo que desejamos, porque também somos obrigados a obedecer às leis das quais somos autores. Mas, como autores das leis, seríamos súditos e senhores ao mesmo tempo, obrigados, portanto, a ser livres. Como se avalia aí essa concepção do Rousseau? Então, as concepções de Jean-Jacques Rousseau a respeito das origens das desigualdades trouxeram para o campo da filosofia questões fundamentais sobre o igualitarismo, caracterizadas pela reivindicação de igualdade também no campo material e econômico. Elas influenciaram inúmeros pensadores que, ao longo do século XIX, refletiram sobre essa questão, entre eles os socialistas utópicos e científicos. Sua vivência cotidiana, em que campos econômico, material, político você considera existir igualdade entre as pessoas? Será que existe? Quais aspectos da sociedade ainda precisa melhorar? Então, igualdade de direitos e igualdade de fato. Além dos fundamentos filosóficos que estudamos, o conceito de direitos naturais é explicado também em algumas declarações políticas dos séculos XVII e XVIII que influenciaram, inspiraram, fortaleceram essa noção, principalmente a Declaração de Direitos Inglesa, a Bill of Rights, de 1689, da Revolução Gloriosa, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, 4 de julho de 1776, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, da Revolução Francesa, da França Revolucionária. Essas duas últimas foram profundamente influenciadas pelos filósofos que estudamos, que a gente vê aqui direto no canal, né? De fato, as ideias de John Locke e Jean-Jacques Rousseau foram reconhecidas pelos autores desses documentos como fontes de inspiração. Pertencendo à mesma época e partilhando os mesmos princípios, esses documentos foram definidos por uma ideia principal: os homens têm direitos naturais que antecedem a formação das sociedades em que vivem. Desse fato decorre a obrigação do poder político não apenas de reconhecer esses direitos, mas também de garantir que eles não sejam violados no exercício da cidadania. Assim, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pela Assembleia Nacional da França, com representantes eleitos durante a Revolução Francesa, estabelecia em seu primeiro artigo que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. A universalidade dessas declarações, contudo, foi questionado, entre outros aspectos, por sua natureza patriarcal. Afinal, quem são esses homens, nascidos livres e em direitos e iguais em direitos? A quem essas declarações se referiam exatamente? Só os homens machos, né? O princípio de igualdade é a igualdade real. As perguntas anteriores foram feitas já na época em que essas declarações foram redigidas. Não é possível desconsiderar aqui a importância da perda do poder da Igreja Católica diante do Novo Mundo e em contato direto com povos que não tinham a mesma experiência histórica do velho continente. A imposição dos interesses comerciais e das instituições europeias se deu quase sempre pela força. Afinal, mesmo as cruzadas tinham se baseado na ideia de converter os povos ao cristianismo.
Mas isso era contraditório em relação à ideia de que a fé era espontânea e natural ao ser humano. É a natureza humana, então, que pode e deve se basear no direito. Mas será que essa base é de fato universal? A Revolução Francesa, com a Constituição de 1791, aboliu os direitos e os privilégios feudais da nobreza, principalmente os relativos à propriedade da terra. Nos Estados Unidos, a independência deu à luz a primeira nação moderna baseada em princípios republicanos e democráticos, sem reis e monarcas. A transformação produzida por esse processo tornou-se um ponto de virada histórico sobre a questão da igualdade jurídica entre as pessoas, mas não de todas. As mulheres, os indígenas e os escravizados das Américas continuavam sem os mesmos direitos que os homens europeus. Tem um retrato de J.B. Belly, que foi eleito representante de Santo Domingo, então colônia francesa, para a Convenção Nacional na França em 1792. Um negro, As ideias da Revolução Francesa ecoaram do outro lado do Atlântico e em Santo Domingo a população passou a reivindicar os mesmos direitos. Enviado a Paris, Belly votou pelo fim da escravidão e do tráfico de africanos das colônias francesas, o que de fato ocorreu em 1794, no finzinho do século XVIII. A medida foi revogada por Napoleão Bonaparte em 1802. O tráfico e a escravidão foram abolidos na França em 1848. Em Santo Domingo, a escravidão terminou com a Revolução do Haiti, iniciada em 1791, que culminou na independência do país em 1804. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, beijos. Até a próxima. Já.